Imagine um mundo sem hospitais, sem direitos humanos, sem o conceito de igualdade entre as pessoas. Imagine uma sociedade onde os fracos são descartados, onde a compaixão não é um valor moral e onde a vida humana tem pouco ou nenhum valor. Parece um cenário de um filme distópico, certo? Mas essa era a realidade de muitas civilizações antigas antes de um homem mudar tudo. Mas e se ele nunca tivesse existido? O que aconteceria se Jesus Cristo não tivesse pisado nesta terra? Será que o mundo seria o mesmo? No vídeo de hoje, vamos explorar como Jesus moldou a história da humanidade e transformou nosso mundo de maneiras que muitos nem imaginam. Vamos revelar fatos surpreendentes que mostram que a influência de Cristo vai muito além da religião, e que, sem ele, nossa sociedade seria completamente diferente. Agora que já despertamos essa reflexão, precisamos entender um ponto essencial. A maioria das pessoas subestima o impacto de Jesus no mundo. Mas por quê? Vamos descobrir isso agora. O problema: um mundo sem Jesus. Muitas pessoas enxergam Jesus apenas como um líder religioso. Para elas, sua influência se limita às igrejas e à fé de seus seguidores. Mas essa visão ignora algo essencial. Jesus não apenas transformou almas, ele transformou a sociedade. Antes de Cristo, o mundo era um lugar muito mais cruel. No Império Romano, por exemplo, era comum que pais rejeitassem seus próprios filhos recém-nascidos, simplesmente os deixando ao relento para morrer. Gladiadores lutavam até a morte para entretenimento do público. A escravidão era um sistema normalizado, sem questionamentos morais. Agora, pense no mundo de hoje. Apesar dos desafios, a dignidade humana, a compaixão e a valorização da vida são princípios amplamente aceitos. Mas será que essas mudanças teriam acontecido sem a influência dos ensinamentos de Jesus? A grande questão é que muitas pessoas não percebem o quão diferente a humanidade seria sem Cristo. Se Jesus não tivesse existido, será que o conceito de direitos humanos sequer existiria? Será que a ideia de amar ao próximo teria se espalhado como um valor universal? Para entender essa resposta, precisamos mergulhar nos principais impactos que Jesus teve na história. Vamos explorar isso agora. Mudanças concretas na história. Se Jesus nunca tivesse existido, nossa sociedade seria completamente diferente. Seus ensinamentos revolucionaram a forma como enxergamos a moralidade, a justiça e o valor da vida humana. Vamos explorar 4 áreas fundamentais onde a influência de Cristo moldou o mundo como conhecemos. Ethos humanos e ética. Antes de Cristo, a vida humana não era igualmente valorizada. No Império Romano, mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade, crianças indesejadas eram abandonadas para morrer e a escravidão era vista como uma prática normal. Mas Jesus trouxe uma mensagem radical. Todas as pessoas têm o mesmo valor diante de Deus. Ele andava com os marginalizados, falava com mulheres em uma sociedade machista e acolhia os pobres e doentes. Seus seguidores levaram essa mensagem adiante, e ao longo dos séculos, ela influenciou o desenvolvimento dos direitos humanos. Um grande exemplo disso foi a abolição da escravidão. Líderes cristãos como William Wilberforce foram fundamentais na luta contra essa prática. Sem Jesus, será que teríamos chegado a esse ponto? Caridade e assistência social. Antes da influência do cristianismo, a compaixão não era uma obrigação moral. Pobres e doentes muitas vezes eram deixados de lado sem qualquer ajuda. Os ensinamentos de Jesus mudaram essa mentalidade. Ele disse: ame o seu próximo como a si mesmo, Marcos 12,31, e seus seguidores levaram essa ideia a sério. O cristianismo foi responsável por fundar os primeiros hospitais e orfanatos da história. A Cruz Vermelha, uma das maiores organizações humanitárias do mundo, foi criada com base em princípios cristãos. Hoje, ainda vemos ONGs cristãs ajudando milhões de pessoas ao redor do mundo. Se Jesus não tivesse existido, será que a cultura da caridade teria se espalhado da mesma forma? Educação e cultura. Jesus também teve um impacto profundo na educação. Muitos não sabem, mas algumas das primeiras universidades do mundo, como Oxford e Harvard, foram fundadas por cristãos. O objetivo era ensinar não apenas sobre fé,
mas também sobre ciência, filosofia e artes. Além disso, a disseminação do cristianismo incentivou a alfabetização. A Bíblia foi um dos primeiros livros impressos e teve um papel essencial na disseminação do conhecimento. Se Jesus não tivesse existido, será que a educação teria se desenvolvido da mesma forma? O calendário ocidental. Por fim, uma evidência clara da influência de Jesus no mundo é o próprio calendário que utilizamos. Os anos são contados como antes de Cristo e depois de Cristo. Isso mostra como sua presença foi um marco na história da humanidade. Mesmo países que não seguem o cristianismo utilizam essa contagem. Se Jesus nunca tivesse existido, será que teríamos essa mesma referência histórica? Agora que entendemos algumas das principais formas como Jesus moldou o mundo, surge uma nova pergunta. Será que sua influência ainda é forte nos dias de hoje? Vamos descobrir isso agora. Como Jesus continua moldando o mundo hoje. Mesmo após 2000 anos, os ensinamentos de Jesus continuam influenciando líderes, movimentos sociais e a forma como enxergamos a justiça e a compaixão. Mas será que essa influência ainda é forte nos dias de hoje? Vamos analisar alguns exemplos. Grandes líderes inspirados por Jesus. Muitos dos maiores líderes e ativistas da história foram diretamente influenciados pelos ensinamentos de Cristo. Martin Luther King Jr. baseou sua luta pelos direitos civis nos princípios cristãos de igualdade e não violência. Ele dizia: "O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo." Mahatma Gandhi, embora não fosse cristão, estudava profundamente as palavras de Jesus e aplicava a filosofia do dar a outra face em sua resistência pacífica. Madre Teresa de Calcutá dedicou sua vida ao cuidado dos mais pobres e doentes, vivendo o amor ao próximo ensinado por Jesus. Esses exemplos mostram que a mensagem de Cristo não ficou presa à religião, mas se tornou um modelo para a transformação social. Os valores cristãos no mundo moderno. Além de grandes líderes, os valores cristãos ainda são a base de muitas sociedades. Direitos humanos, igualdade de gênero, compaixão e justiça social são conceitos que ganharam força através do cristianismo. Muitas das leis que regem o Ocidente hoje são inspiradas em princípios bíblicos, como a proteção dos mais vulneráveis e o conceito de perdão e reconciliação. Mesmo em países não cristãos, essas ideias foram absorvidas e continuam moldando o mundo. A influência de Jesus não é apenas uma herança do passado, mas algo vivo e presente. Mas agora vem a grande pergunta: como essa influência pode impactar a sua vida? Vamos refletir sobre isso a seguir. O mundo precisa de Jesus. Agora que você viu o impacto transformador de Jesus na história, pare e pense: como seria um mundo sem ele? Sem Jesus, talvez não tivéssemos hospitais dedicados aos doentes, nem escolas acessíveis a todos. Talvez os direitos humanos não fossem uma ideia amplamente aceita. Talvez a compaixão e o amor ao próximo não fossem valores fundamentais da sociedade. Mas a questão vai além da história. A pergunta mais importante é: como Jesus pode impactar a sua vida hoje? A mensagem de Cristo não é apenas um legado do passado. Ela é viva e continua transformando pessoas todos os dias. Seus ensinamentos sobre amor, perdão e propósito podem mudar a forma como você encara seus desafios, suas relações e suas escolhas. Se Jesus foi capaz de moldar o mundo inteiro, imagine o que ele pode fazer em sua vida. Agora, eu quero saber sua opinião. Qual desses impactos de Jesus na história mais te surpreendeu? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram como Cristo moldou o mundo em que vivemos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre espiritualidade e transformação. Nos vemos no próximo vídeo.